você vai ter sempre que fazer esse balanço entre quanto que eu consigo gerar de receita e quanto que me custa para adquirir um cliente. Está começando mais um podcast Tracione o Seu Negócio. Um podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a acelerar suas vendas de forma inteligente pela internet. O meu nome é Felipe Martins e o tema escolhido de hoje é os segredos dos canais de tração orgânico, né? Numa era de tráfego pago, nada melhor do que trazer, né, uma empresa, né, um profissional aqui que eu já conheço há bastante tempo, que é o Pedro Israel. Né, queria agradecer, viu, Pedro, por ter aceitado o nosso convite, né? Então, assim, de participar aqui do podcast. E eu vou deixar você se apresentar, porque eu acho que é bom até para contextualizar a sua história, né? E explicar, né, como é que a Melhor Plano saiu de 0 visitantes, né, para 2 milhões de visitantes mensais aí no site da empresa, né? Mas pode se apresentar, Pedrão, né, e contextualizar a sua história, assim, qual que é o seu papel hoje também na Melhor Plano, o que a Melhor Plano faz, né, qual que é o objetivo da Melhor Plano, só para a gente contextualizar com quem está ouvindo e assistindo a gente no canal do YouTube. Perfeito, boa, cara. Então, assim, até para contextualizar até meu background, né, assim, eu comecei como programador, né, então fiz carreira de uns 10 anos como desenvolvedor de software e depois fui migrando tanto para a área de marketing quanto para a área de gestão. Né? E acho que a gente se conheceu mais ou menos ali por volta de 2012, deve ter sido por aí, quando eu estava tocando a Livobooks, que foi meu primeiro empreendimento, né? que foi justamente, acho que foi uma empresa que não deu certo, a que trouxe muito aprendizado. E eu acho que a ponto de falha principal da Livo foi justamente ter canais de aquisição bem definidos, recorrentes. Uhum. E então, esse aprendizado que a gente depois foi trazendo ali para a Melhor Plano. E a Melhor Plano a gente começou, eu e o Birro, né, e só uma empresa com 2 pessoas. Eu tinha acabado de quebrar um negócio, então não era um momento que eu estava bem capitalizado pessoalmente. E a gente começou muito na raça mesmo, né? Aprendendo a criar o site. A gente ali passou nesse inicinho pelo Startup Chile. Então fomos para o Chile desenvolver o primeiro produto não deu certo. A gente fez adaptações que virou o sistema de comparação do Melhor Plano hoje, né? Que, até para contextualizar, o Melhor Plano é um sistema de busca parecido com o Buscapé, né, para eletrônica. A gente faz ajudar o consumidor a encontrar um plano de telefonia celular e um plano de internet, fazendo comparações desses serviços ali de maneira mais fácil, né, e ajudando também depois no processo de contratação. Então a gente começou muito na raça ali, assim, de entender como que a gente conseguia monetizar esse sistema de comparação, como que a gente conseguia trazer usuários para esse sistema. E a gente foi crescendo pouco a pouco, fazendo as contratações né, de cada uma das pessoas, uma por uma. A empresa chegou aí de maneira orgânica, né, sem captação de investimento externo, a ter próximo de 50 pessoas. E hoje tá com esse número de pessoas ou já aumentou? Hoje está um pouco mais. Pouco mais. E a gente foi quando no meio do ano, né, passado, a gente fez o deal com a Melius, né, e hoje a gente faz uma empresa parte do grupo Cash 3. O Melhor Plano segue como uma empresa independente ali dentro do grupo, né, então a gente tem uma interface a nível de conselho e eu estou tocando a operação, né, então participo muito, né, das decisões de marketing ainda, participo muito de decisões, né, de desenvolvimento de produto, mas minha preocupação hoje está muito mais em organizar as pessoas, fazer as contratações, organizar os times, né. Sim, na pegada mais técnica, né, porque você e o Felipe, né, o Birro, vocês têm são habilidades complementares aí, né? Ele fica talvez nessa parte mais comercial ali, né? Tocando mais o crescimento, ou seja, ele toca o crescimento da empresa e você que faz funcionar ali
a empresa, né, da operação, o time técnico também, né? Assim, se a gente for pegar as áreas, eu toco produto e marketing e o Bivo toca comercial. Tá. Pegar de maneira... Não é um pouco mais complexo que isso, mas de maneira resumida seria isso. Um tá fazendo a empresa crescer e o outro tá fazendo a empresa funcionar, né? Exato. Para dentro, né? Não, legal. Você tem um perfil bem interessante também, né, Pedro? Porque assim, na época que a gente se conheceu, eu acho que até antes de você ir para o Startup Chile, você tinha uma ideia do Startup Chile, um projeto que era totalmente diferente do que o Melhor Plano, né? Era algo relacionado à arquitetura de software, um sistema para engenharia de software. Exatamente. Né? Inclusive, a história nossa foi que assim, eu chamei o Bivo... Teve uma pivotagem aí, né? Teve uma pivotagem violenta, porque quando vocês voltaram no Startup Chile, e eu olhei assim e falei assim, Melhor Plano, eu falei assim, isso aí é pivotar mesmo, né? Isso aí, porque o cara foi com uma ideia, você me apresentou essa ideia lá na época, aí eu olhei e falei, cara, faz muito sentido, mas quando vocês voltaram, vocês ficaram o quê? 1 ano no Startup Chile? Não, são 6 meses, né, de programa. São 6 meses, né? A gente ficou um pouquinho mais. Mas a história, na verdade, cara, foi o seguinte, eu tinha uma ideia de reuso de componente de software, que está até muito na moda agora, assim, eu acho que é um negócio que poderia ter sido poderia ter crescido, né? Que você está muito com essa tendência de no-code, né, ou menos código e tal, então faz até muito sentido. Mas na época, a gente começou a entrevistar várias fábricas de software para entender como que a gente poderia encaixar esse produto. Eu e o Bill me acompanhando mais ali no processo de entender, validação, a gente ainda não estava totalmente junto, ainda não. Sim. E aí a gente ficou muito claro que assim, o problema existe, porém vai ser muito difícil vender. A aceitação comercial não é tão simples, existe muita desconfiança. E foi numa dessas visitas que a gente fez que a gente pensou, né, nessa questão, né, acho que a empresa que a gente visitou fazia algo parecido do Melhor Plano para empresas, B2B, né? Então fazia a leitura das contas e encontrava os planos mais adequados ali para economizar, por exemplo, uma equipe comercial e tal, né? Lembrando que nessa época você tinha era um produto bem mais complexo, né? Ele está falando, essa época é o quê? 2015? 2015, 2014, 2015. E essas visitações que você está falando era aqui em empresas brasileiras mesmo, né? Empresa aqui de Belo Horizonte, exato. Tentando entender como que a gente poderia vender isso lá dentro, lá, né? Uhum. Então a gente viu que esse é um produto muito difícil de vender. Uhum. E aí a gente, ao mesmo tempo, estava nesse negócio vendo problema de conta telefone. O Bill falou, cara, eu tô tentando trocar as contas lá em casa, tô achando muito difícil, tá um saco. Eu falei, cara, eu também não entendo nada. Assim, na época você tinha esse negócio de ligar para a mesma operadora, ligar para operadora diferente. Tinha gente que tinha vários celulares, né? Vários chips para economizar na ligação, né? Tinha esse problema, né? Sim, não, tinha. E aí a gente falou, cara, esse é um problema interessante. Sim. E a gente começou a fazer entrevistas também. A gente foi ali para a praça, onde que tinha ali na Praça do Savassi, que tinha uma loja de cada operadora. Começamos a conversar com todo mundo que entrava, como é que estava trocando, como é que escolheu o plano e tal. A gente falou, cara, esse negócio é quente, cara. E aí a gente já tinha escrito outro projeto no Startup Chile, que foi aprovado. Só que nesse meio do caminho, entre a aprovação do Startup Chile e o que a gente falou, cara, esse problema está muito mais interessante para trabalhar. Então a gente já chegou no Startup Chile falando o seguinte, nós somos aprovados aqui com pera, mas nós vamos trabalhar com maçã, velho. Se vocês quiserem mandar a gente embora, paciência. Tudo certo. Mas nós vamos trabalhar nisso aqui. E os caras, não, tranquilo. Então, pai, foi. Assim, não foi tão tranquilo, não. Deu um estressinho, mas que foi. Legal, cara, que legal. Mas aí mostra também um aprendizado muito interessante seguinte, né, cara? Normalmente quando alguém está validando produto, você sabe disso, acho que a maior dificuldade do empreendedor é não tirar a bunda, né, da cadeira para validar, né? O cara quer validar o negócio todo via internet e tudo mais e vocês na época que estavam aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, antes de ir pro Chile, já foi pra rua, já começou a validar e é na rua mesmo, né? Validando mesmo, né? Eu acho que isso é um contraponto até comparado com a Livobooks, assim. Eu acho que eu falo que na Livobooks eu cometi praticamente todos os erros possíveis que alguém pode começar a cometer quando alguém começa a empreender.
E eu vejo isso muito, assim, né? Hoje eu faço algumas mentorias, né, com outras startups. Você é mentor lá do Founder, não é? Do Founder do Founder, exato. É onde que eu faço mais frequente. E Legal. a gente montou uma disciplina no FMG também, mas de empreendedorismo, mas está meio parado, assim. Acho que depois da pandemia a gente fez algumas gravações, o pessoal está tocando as gravações por enquanto. Mas é um erro muito comum e não só em startups, assim, acho que em todo tipo de pequenos negócios, né? Às vezes você fica muito preso elaborando como que vai ser, vou fazer o site, vou fazer o cartão de visita, vou fazer não sei o quê, mas o importante é que você precisa entender, olha, eu tenho pessoas interessadas no que eu estou fazendo gera algum diferencial de mercado, eu consigo ter acesso ao mercado. Essas são as perguntas importantes, né? Que tem a ver com o papo que a gente está para falar hoje. Legal demais. Legal, pessoal. E assim, só para até para contextualizar também é o seguinte, né? O melhor plano, para mim, é uma ferramenta de utilidade pública, né, Pedrão? Sim. E, assim, não é uma coisa extremamente, na minha visão, extremamente nichado, mas assim, até se for fazer uma analogia aí, o Pedro até comentou aí sobre a Buscapé, né? Como se fosse um comparador de preço, mas é aquilo, né? O cara quer economizar ali com telefonia ou com, enfim, internet. Vocês estão ampliando aí, que eu vi no site de vocês. Sim. Ainda, tá entrando na parte de fintech, cartão e outras Sim. coisas, né? Então, assim, tudo que puder realmente comparar, entra pelo site, né? Então, e acessar ali o melhor plano, né? O nome é sugestivo pra caramba, né? Melhorplano.net. Bom demais. Exatamente. Mas vamos lá. Então sim, vamos pro básico, o Pedrão. No caso aí, por exemplo, assim, a gente está falando de canais de tração orgânico que a Melhor Plano conseguiu desenvolver e validar aí ao longo desses anos, né? Mas vamos começar assim do básico mesmo, assim, na sua visão, o que seria tração, né? O que é tração? Assim, Sim. O que é tração, e depois a gente começa a falar um pouco mais sobre canais e tal, e como é que as empresas tradicionais conseguiriam também aprender com isso, né? Porque tem uma certa... A gente vê eu não sei se você vê isso também, mas existe uma separação, né, sabe, de conhecimento para quem está no universo de startup e tecnologia. Sim. E para empresas que são empresas tradicionais, negócios locais também, Sim. né? Que é a grande maioria, né? Então vamos tentar deixar num linguajar mais fácil assim para todo mundo entender. Claro. Não, assim, eu acho que é mais fácil até fazer algumas analogias, né? E eu acho que essa parte de tração, ela no universo de startup, ela é um pouco mais complicada, porque você tem uma outra variável que normal no negócio tradicional você ainda não tem, que você não sabe se aquele produto que você está criando, ele vai de fato servir para alguma coisa. Você tem essa mesma dúvida em qualquer negócio, mas num nível diferente, né? Então, por exemplo, se eu tenho... minha esposa é médica, né? Então é muito claro a necessidade por atendimento médico. Sim. Mas se inserir no mercado... com clínico, uma clínica própria, onde que eu consigo ter uma agenda cheia. Existem desafios também, você vai ter que criar uma razão, né, e uma base de clientes para que isso aconteça ali de uma maneira recorrente, né? Então, existem dúvidas semelhantes, mas a dúvida anterior ainda, né, para uma startup eu não sei se o produto, né, o Melhor Plano, ele vai servir para resolver o problema que a gente está pensando em resolver, né? No nosso caso, a gente quer ajudar o consumidor a encontrar um serviço mais econômico ou melhor, né? com o mesmo preço que ele está pagando. E você não sabe se a ferramenta que você está criando resolve aquele problema de fato ou não. Então existe uma dúvida anterior ainda do que comparando com negócios tradicionais. Mas uma vez que você entende que a ferramenta ajuda, e eu vou contar até a própria história do Melhor Plano, o primeiro produto que a gente fez não foi a comparação que existe hoje. A gente fez um robozinho que baixava suas contas dos últimos 6 meses, tirava a estatística de consumo e te falava, olha, para você, o melhor plano que tem na Vivo é tal, na Oi é tal, baseado no seu histórico de consumo. Então, ele tinha uma exatidão da recomendação até maior do que o serviço que a gente tem hoje. Mas a gente não conseguiu gerar tração
em cima desse produto. E o porquê não era que os clientes gostavam muito. A gente fez esse experimento com umas 2.000 pessoas. E vinha e pegava as contas, gerava, tirava estatística, mandava por e-mail. Era um fluxo super legal. O que era o difícil? Quando eu quero, olha, para eu ter um negócio sustentável com esse modelo, eu preciso de X mil usuários fazendo esse processo comigo todos os meses. E isso vai me gerar um custo, que a gente chama que é o custo de aquisição. De aquisição, né? Que é o CAC, né? Exatamente. Vai me gerar um custo. Esse custo tem que ser menor que minha capacidade de gerar receita com esse serviço, com esse produto ali. Nesse caso, desse robô, esse custo de aquisição era muito alto, porque o usuário tinha que dar acesso à parte lá, né, de login da operadora. Muita gente ficava desconfiada, muita gente não lembrava, porque não é uma coisa que você acessa todo dia. Então, o que isso traduz em termos de negócio? Eu vou ter muita dificuldade de gerar esses X mil usuários que eu preciso ali todos os meses para ter um negócio sustentável. Então, apesar de ter tido um produto que as pessoas gostam e que elas aprovavam, a gente não conseguiu gerar essa tração em cima desse produto. E a gente fez uma modificação, que isso foi no finalzinho do Startup Shift. Inclusive, em um período que eu falei, puta, eu acabei de sair de uma quebra, aí a gente fez todo esse processo, validamos ali assim, muito mais na rua, né? E chegamos ali e falei, cara, dentro com a parede de novo. E aí foi quando também, ao mesmo tempo, a gente já estava entendendo mais do mercado, entendendo o que estava acontecendo. Falei assim, olha, eu consigo reduzir esse fluxo. O problema é quente. Tem muita gente com esse problema, né? Então, se você pega mesmo o pessoal que está escutando aqui, se for fazer uma reflexão, você tem certeza que você não está pagando muito na sua internet? Você tem certeza que você não está pagando muito no seu plano celular? É uma dúvida que todo mundo tem, cara. Então, todo mundo tem. E assim, e com tudo, né? É com banco, com tudo. Com tudo. E eu recomendo mesmo, cara, olha, falando especificamente de internet, por exemplo, troca todo ano. Eu tenho certeza que o plano que você contratou 1 ano e meio atrás tem coisa muito mais vantajosa no mercado hoje. Uhum. E a operadora não vai te ligar falando que você quer economizar R$100 que na sua conta todo mês, ela não vai fazer essa iniciativa. Ela normalmente ela vai te oferecer um plano maior. Sim. Assim, acho que em casos raros pode ser que ela tente fazer, né, para evitar churn, mas não é o comum. Então, para a gente era muito claro que o problema era quente. E a abordagem que a gente estava fazendo que não era a abordagem correta, né? Então, quando a gente nos deu conta disso, e a gente também já estava conhecendo mais o mercado, a gente falou, olha, a gente tem sistemas de comparação, porque se eu tiro essa complexidade, né, da autorização para entender a estatística de consumo, e falo assim, olha, vamos deixar o próprio usuário falar o que quer. A gente já tem uma base de planos e o que a gente precisa é facilitar esse processo para o usuário entrar no site, entender o que tem disponível ali, e isso vai baixando essa complexidade. Eu consigo reduzir o que a gente estava falando, né? Eu consigo reduzir o meu custo de aquisição e gerar a saída, né, em receita, que todo esse sistema fique em balanço, né? Então, para assim, eu estou colocando o que é até a minha visão de tração, né? Para mim encontrar esse balanço onde que as contas todas fecham, você consegue trazer um volume de usuários adequado para ter um negócio sustentável, onde que você vai ter perspectiva também para crescer. E essa conta, né, que a gente chama de unidade econômica, né, vamos colocar assim, sim. Ela funciona, né? Então, você tem um preço de venda, onde que você gera uma certa margem, você tem um certo custo para adquirir, isso está em equilíbrio e faz sentido para você crescer. Então, a minha definição até de tração está um pouco nisso. E eu consigo ali gerar canais, né, pontos, né, para trazer cada vez mais usuários ali para entrar nessa máquina, né, entrar nesse fluxo ali. Na verdade eu até costumo dizer, né, tração, assim, eu tenho uma visão também, mas assim, mais geral é aquilo, né, você conseguir atrair, né, então clientes através de canais, obviamente, de tração, conseguir converter isso
e fidelizar, né, o cliente de alguma forma, Sim. né? Mas assim, cruzando esses dois pontos aí, a sua visão e essa visão que eu também estou passando, mas não adianta fazer tudo isso, sendo que todo esse ciclo não é viável, né, economicamente, né? Então influencia muito, por exemplo, para quem está ouvindo também, quem está assistindo, igual, por exemplo, o custo de aquisição, né? O custo de aquisição para cada tipo de empresa, ou para cada startup, ou cada projeto, ele varia. Então, tem também o que está relacionado também ao quê? Ticket médio, né? Dessa prestação, né? de serviço, ou da venda do produto. Então, assim, no final das contas, aquele modelo, aquele motor de crescimento, ele tem que ser sustentável para o crescimento, né? Porque senão não faz sentido, né? Você começa a ter um problema muito sério, né? Então, você cresce com muita dor, né? Na verdade, você tem que ter uma estratégia clara, né? Assim, porque você pode crescer queimando caixa, né? E você tem empresas em todos os ramos que em algum momento fazem isso. Olha, mas é sempre uma aposta, né? Tá? Eu vou ter esse período aqui trabalhando no negativo, porque isso vai me dar uma base daqui a um tempo onde que isso depois recompensa esse período, mas obviamente é um jogo mais arriscado, mas também o ponto importante é você saber o que está fazendo. Acho que isso que... Show. E onde que eu vejo assim, desencontros assim, em relação a isso? Você vai ter sempre que fazer esse balanço entre quanto que eu consigo gerar de receita e quanto que me custa para adquirir um cliente. Independente do meio que você vai fazer independente do canal que você usar para adquirir. Se o seu canal está caro, você vai ter que dar um jeito de entregar mais valor para o seu cliente para cobrar mais caro e essa conta equilibrar. Para a conta fechar, né? Se você tem um canal barato e ele é competitivo, talvez faça sentido você cobrar menos para você ter uma competitividade maior ali nesse canal e conseguir um volume que faz sentido. Então, para mim, tem que ter sempre um equilíbrio nesses dois pontos, né? Então, se eu estiver fugindo muito do tema, você vai me pegando aqui. Tá ok, isso aí é a relação, né? Então, porque que eu falo assim, como que a gente foi parar com esse canal de orgânico, né, do Melhor Plano, né? E o orgânico, o que significa, né? Como que as pessoas em geral acham e encontram o Melhor Plano? Na verdade, até antes do orgânico aí, hein, Pedrão? Tipo, na verdade, a Melhor Plano, ela virou um canal também para as operadoras, né? Exatamente. É louco isso também, né? Se começar a pensar por esse lado também, né? Porque assim, a gente tem vários canais, né? Tem blog aí, marketing de conteúdo, você tem Google, você tem Instagram, você tem YouTube, você tem um monte de canal que todo mundo conhece. Mas se fosse olhar no modelo de negócio de vocês, assim, é o que é? Um marketplace, né? Sim, onde essas operadoras, por exemplo, Vivo, TIM, né? Enfim, Claro, elas colocariam um certo dinheiro em canais que estão no mercado, como por exemplo, mídia paga, né? Talvez custa muito mais para Vivo e para Claro trazer um cara da internet na raça, talvez, do que através de um marketplace. Eu não sei essa relação. Então, ou seja, o Melhor Plano ele já entra como... assim, o diferencial é o seguinte, nós viramos um canal para essas operadoras, para essas empresas, né? Porque é um marketplace. Exato. Então, assim, isso é muito interessante, né? Essa eu acho que é uma das maiores vantagens, né? E para isso acontecer, o que acontece? Vocês têm que bolar estratégia para atrair esse cliente, né? Então, assim... Que envolve muito essa parte que vocês já estão trabalhando, que é a parte orgânica, né? Não, exatamente. Exatamente isso. Então, assim, voltando a essa questão da equação, né? Então, assim, como que o Melhor Plano funciona no final das contas, né? Assim, eu vou participar da jornada ali de aquisição dos meus parceiros, que são as Vivo, operadoras. Claro, e essa galera toda aí, né? E a gente está fazendo um trabalho bem grande com os provedores regionais também, assim, é a área que mais cresce, né, dentro de telefonia hoje, além das iniciativas. Provedores regionais é tipo assim, de repente, sei lá em Manaus existe um provedor que entra em comunidades carentes, um exemplo, um cara da cidade, você fala assim ou não? Não, é muito mais comum do que você imagina, porque a gente está em Belo Horizonte, né, na região metropolitana aqui, e normalmente as
operadoras. Porque a internet não chega, né, cara, em todo lugar, né? Então, assim, surgem empresas nesses locais, né, tão distantes. Hoje no interior, assim, esses provedores regionais, no interior, não é no interior longe, não. No interior de cidades grandes, 300 mil, 200 mil habitantes. Normalmente quem domina não é a Vivo, claro, hoje. É alguém que começou ali local, foi crescendo, o mercado, pra você ter ideia, existem cerca de 18 mil provedores regionais no país. Enquanto praticamente todas as operadoras estão perdendo market share, esses provedores regionais são os que mais ganham, os que mais crescem. Então, na verdade, quem está levando internet de qualidade, de fibra ótica, para a maior parte da população, são esses provedores. Pequenos provedores, né? Então a gente tem feito um trabalho grande junto com eles, porque tem necessidades um pouco diferentes das operadoras nacionais, né? Mas o ponto, assim, que a gente estava falando, é que assim, a gente participa dessa jornada, né? Da jornada de compra ali do cliente. E é onde que a gente tem uma remuneração, né? Então, assim, o melhor plano ele é totalmente gratuito, né, para os usuários. E a remuneração nossa é à medida que o usuário entra no melhor plano, faz uma comparação, escolhe um serviço ali que ele quer. Quando ele faz a concretização disso, a gente tem uma remuneração, né? Ou a remuneração é por oportunidades, né, por leads que a gente gera, ou por fechamento, depende de cada negociação. Como se fosse um link resumindo, um link de afiliado ali, né, Pedrão? É como se fosse, direcionou para o site. Sim, inclusive a gente começou usando algumas redes de afiliados, né? Bem no comecinho, mas é uma remuneração é um intermediário a mais, né? Então, assim, você acaba tem que ter uma negociação direto com o operador, alguém do comercial, igual o Bill e a equipe. Exato, aí, e demora, né? Porque você tem que ter relevância também, né? Então, assim, quando a gente começou, a gente usava um terceiro que já tinha esse contrato, né? Porque a gente não tinha relevância para conseguir sentar com a operadora como a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente consegue fazer essas negociações e tal, mas antes a gente não conseguia. Mas o ponto, eu acho que é importante disso é que isso vai determinar mais ou menos quanto que eu vou gerar de receita com os usuários que entram no melhor plano. E como eu vou adquirir esses usuários, ele tem que estar em harmonia com isso. Então, por que o melhor plano cresceu muito com o tráfego orgânico, né, com SEO? Porque quando a gente fazia essa conta, a gente fala assim, olha, eu preciso de um canal muito barato e com volume grande. E o SEO entra muito nessa equação. O que é a desvantagem do SEO? SEO é o posicionamento, né, nas buscas do Google. Em inglês lá é o tal do Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. No final das contas é otimização de motores de busca, né? Enfim, resumindo é isso. Né? O ponto, assim, como é que o usuário normalmente encontra o melhor plano? Você vai fazer o usuário vai entrar no Google, vai falar assim, planos de internet Belo Horizonte. Você vai ver uma página do melhor plano lá. Então você vai buscar planos Vivo. Você vai ver uma página do melhor plano falando dos planos da Vivo, etc. Então, assim, a gente entra nessas buscas e ajuda o usuário nesse processo de escolha. Né? Então, para a gente conseguir um custo de aquisição adequado, o canal de SEO fazia muito sentido, quando a gente fazia conta mesmo. Mas antes vocês estavam utilizando quais canais além do SEO? Era SEO e mais o quê? O que vocês tinham de teste? Assim? Porque é uma dúvida muito comum também, é o seguinte, né? Quais canais priorizar, né? Então você está dando até uma ideia assim, a priorização do canal talvez é pelo custo da operação, né, desse ativo, desse esforço, né? Mas quais canais que vocês utilizavam assim para realmente falar assim, vamos priorizar o SEO por isso? Não, assim, eu acho que quando você olha o produto do melhor plano, porque assim, existem muitos canais, né? Igual a gente estava até conversando um pouco sobre o livro Tração, né? 19 canais aí, fácil. Que ele onde que ele cita, né? Então, assim, o ponto para a gente, esse ponto de fazer essa conta,
é o ponto, para mim, é um ponto de partida, porque ele vai te dar alguns parâmetros, né? Então, e eu não estou falando só o melhor plano, né? Vamos supor, olha, eu vendo um serviço que eu cobro, sei lá, R$200 por mês. Tá. Isso vai te dar uma possibilidade de onde que eu consigo adquirir usuários a menos de R$200 e que tem que ter uma margem, tem que pagar imposto. Então, assim, você tem que ter uma margem nesse processo. Uhum. E depois que eu falo assim, pegar esse seu ticket médio e entender o que são canais adequados para aquilo. Então, quando a gente pegou isso para o melhor plano, a gente tinha as principais apostas, né, que a gente tinha. Poderia ser um trabalho mais forte com a imprensa, de gerar um nome de marca que as pessoas poderiam entrar ali. Teria a gente fazer algum produto que viralizasse, que também geraria um custo de aquisição barato. Tinha o SEO, que eu estou citando, e marketing pago, né, tráfego pago. Uhum. Para a gente, o que a gente usou para fazer uma aposta maior dentro do SEO? A gente analisou concorrentes nossos fora do Brasil, como que eles adquiriam clientes, o que eram os canais. Então, a gente viu que tinha dois muito fortes, que era a construção de marca, de ser uma marca muito conhecida, e o SEO sempre é importante para todos eles. Construção de marca, a gente pegou, cara, dá para fazer, mas é caro e leva tempo. E não é uma coisa que a gente tem muito know-how. Na verdade, a gente tinha know-how de nada no começo, nem de SEO. Marketing pago, a gente começou muito com programas de afiliados, que é uma remuneração muito pior do que a gente tem hoje por usuário. Então, quando a gente fazia a margem dos caras também, né? Exatamente. Então, quando a gente fazia essa conta... um pouco, né? Exatamente. Então, quando a gente fazia essa conta, eu falei assim, olha, marketing pago vai ficar muito difícil, porque meu custo por usuário não pode ser alto de jeito nenhum. Uhum. Então, a gente nem chegou a investir muito. A gente fez alguns experimentos, assim, mas só para entender qual que seria esse custo de aquisição, e logo ficou claro que a gente estava pensando mesmo. É um custo de aquisição muito, muito alto, não vai fazer sentido. Uhum. E essa parte de viralização, no nosso entendimento, a gente não tinha algo com potencial grande de viralidade, né? Então, que outras pessoas iam indicar para outras, que indicar para outras, porque é um dos desafios que a gente tem trabalhado hoje ainda. Você troca de plano, né, de internet, de celular, uma vez por ano, se muito. Uhum. Então é difícil, a gente não gera triggers muito recorrentes para que isso espalhe na velocidade adequada. Então, para a gente, quando a gente fez essa conta, a gente fez testes nesses mais promissores. E o que é esse teste? E eu acho que existe uma dificuldade muito grande, porque é muito fácil você fazer testes errados, achar que o canal é ruim, mas na verdade não é que o canal é ruim, você não testou adequadamente. Uhum. E o que é testar adequadamente? Você precisa de um certo tempo, você precisa de um certo investimento para fazer. Então... E não tem como, né, ser bom em todos os canais também, né? Exato. Então, assim, priorizar um canal que você está tendo tração e ficar exato. Bom nisso, né? Acho que isso que faz sentido, né? Porque isso envolve tudo, né? Então, assim, no caso do melhor plano, então, quando a gente fez essas contas, a gente falou, cara, o que faz mais sentido para a gente, nós não temos capital para fazer um mega investimento em construção de marca nesse momento. Eu preciso de deals melhores para ter um valor, né, de ticket médio por usuário maior, para eu conseguir investir pesado em pago. E eu preciso ter alguns triggers que eu não tenho para outros canais. Então, para a gente fez muito sentido o SEO desde o começo. E a gente não sabia nada, o Bill mesmo que desbravou esse negócio na raça lá, enquanto eu estava fazendo o produto e o Bill descobrindo como é que funcionava o SEO. O que está por trás, assim, na visão, é aquilo, né? Eles soltam ali na internet a modificação, mas na verdade ninguém sabe, né? O cara falar assim, não, o algoritmo funciona dessa forma, ninguém sabe, mas assim, existem alguns padrões, né, que tem a ver, otimizações que você tem que fazer dentro do site,
e fora do site que ajudam a posicionar. Mas assim, qual que é a sua visão assim, pelo aprendizado que vocês pegaram aí durante os anos aí? Como é que funciona esse algoritmo? Assim? Qual que é a sua visão? O algoritmo do Google, né, para o Google determinar quem que vai estar na frente em uma busca, ele vem mudando, ele vem evoluindo com o tempo. Né? Assim, o interesse do Google é sempre que o usuário, né, quando você está fazendo uma busca, né, na internet, você está com alguma dúvida, você tem algum problema que você está querendo resolver, ou tem uma informação que você está querendo ter. Então existe sempre uma intenção por trás daquela busca. O que o Google quer? Ele quer que os sites que respondem melhor a essa intenção fiquem na frente e que tenham mais credibilidade. Então, esse algoritmo ele vem mudando muito com o tempo, mas a essência dele continua sendo a mesma. Então eu preciso ter um conteúdo muito bom sobre aquele tema. Então, e esse conteúdo ele não precisa ser só escrito, né? Tudo compõe o conteúdo ali de uma página. Então, por exemplo, se você fizer uma busca melhor internet em São Paulo, existe uma intenção por trás aqui. O que você está querendo saber? Você está querendo saber quais operadoras que tem, você tem que saber se a qualidade dela é boa, que tipo de plano que tem, quanto que custa. Então, existe uma série de perguntas por trás dessa intenção. Então, você fazer uma boa estruturação do site, tanto com conteúdo escrito, né, quanto com conteúdo ou interativo, ou imagens, né, que responda bem aquela pergunta, esse é o primeiro passo. Então, esse, para mim, é a parte onde que você está tentando dar uma boa resposta para aquela pergunta que foi feita no Google. A segunda parte é a credibilidade. E ela é mais difícil de construir. E a principal medição de credibilidade que ainda que vem desde o começo do Google é você ter outros sites, principalmente outros sites que referenciam o seu site, como um site indicando aquele produto, indicando aquele serviço seu. Uhum. E não é qualquer site também, né, Pedro? Acho que é válido até comentar sobre isso, porque tem a ver com... Porque dentro do algoritmo lá tem o tal da autoridade do domínio, né? Exato. Então, assim, se você tem sites aí na internet que tem uma autoridade maior, que acho que vai de 0 a 100, não é isso? Vai de 0 a 100. E aí você tem sites que estão apontando para o seu, que tem uma autoridade maior, ele está falando, é uma forma do Google entender o seguinte, esse site melhor plano, ele é melhor do que... Não só pelo nome melhor plano, ele é confiável também, né? Ele é confiável também, né? Exatamente. O ponto, assim, né, você pegar, sei lá, um site, né, de um blog que um amigo seu fez e ele está te referenciando, é um peso muito menor do que se a Globo.com colocar um link para o seu site. Assim, só em termos de... Então, e como que essa conta para a gente funcionou? Então, assim, a gente olhou, né, qual que é a minha receita média para o usuário, que canal faz sentido, SEO faz sentido, agora como que eu monto essa estrutura de SEO. Sim. Então, o princípio básico para você avaliar se vale a pena investir em SEO ou não, é se tem buscas suficientes para o seu mercado, né? Então, que no nosso caso de telefonia, o volume de buscas é enorme. Porque é uma população muito grande, muita gente frequentemente quer trocar de plano, ou não está satisfeito, né, com o plano atual. Então a gente consegue inserir muito ali. Nós estamos falando de milhões de buscas mensais, todos os meses. Alguns nichos não têm essa oportunidade, né? Então eu recomendo um site que chama Uber Suggest. Do Neil Patel, né? Da Neil equipe Patel, lá do exato. Neil Patel, né? O Uber Suggest ele vai te dar, por exemplo... eu fiz esse trabalho um pouco até com minha esposa, que é médica, né? Tipo, ela é gastroenterologista, então a gente está assim, vamos ver como é que está o volume de buscas por gastroenterologista Belo Horizonte. Então isso é uma palavra-chave, né? Toda essa expressão, gastroenterologista Belo Horizonte, que é o que normalmente um usuário vai digitar lá no Google. Digitar no Google, né? Para pesquisar ali. Então o que é o trabalho, assim, se alguém quer
se faz sentido, porque eu acho que isso faz muito sentido para vários, acho que vários negócios. Para vários negócios eu acho que faz sentido e eu acho que tudo está relacionado ao tempo que só que essa otimização ela vai começar a dar certo, mas para todos os negócios, com certeza, o empresário construir um site novo, ele já estruturar essa arquitetura nova, blog, daqui a pouco a gente até conversa sobre isso também, porque eu acredito que não é só o site, né? Vocês já devem ter uma iniciativa de produção de conteúdo em escala também. Então, e eu acho que esse é o ponto, assim, porque eu acho muito importante para qualquer negócio você ter um canal principal que você tem um domínio grande por ele. E é difícil ter mais de um, porque envolve muita coisa e é muito investimento que não... Assim, se um canal ele é o melhor para você, vale muito mais a pena você investir nele até o limite desse canal, até um momento que você fala assim, eu estou com dificuldade de crescer, porque esse canal não me entrega mais. E todo canal chega nesse ponto. Todo canal chega num ponto assim, olha, ele satura. Então, mas vale muito a pena, muito mais a pena, enquanto esse canal não chegou no limite, você continuar investindo nele do que começar um outro canal paralelo. Porque, vamos pegar o caso do Melhor Plano para hoje, assim, a gente tem milhões de visitas mês. Mas existe um trabalho por trás disso que é muito amplo. Então, a gente começou a mesma coisa, a gente começou pequeno, o que a gente fez? A gente colocou um site no ar, eram 2 pessoas na empresa. A gente mesmo escrevia os conteúdos e como eu sou programador, eu fazia algumas coisinhas para mostrar os planos e tal. A gente começou nós 2. Hoje o Melhor Plano tem, sei lá, umas 8.000 URLs para fazer ranqueamento. Ou seja, 8.000 páginas aí, né? 8.000 páginas. Que está entendendo que vocês existem, né? Porque a gente responde muitas buscas, muitas intenções de busca. Então, se você buscar planos vivos, você vai encontrar o Melhor Plano. Se você procurar internet em Perdigão, que é a cidade do interior a gente tem uma página para responder sobre a internet em Perdigão, que é uma das 5.000 cidades aí do país. Sim. Então, quando você coloca isso no todo, é muito trabalho. E esse trabalho, ele tem o trabalho de uma equipe hoje, né, de produção de conteúdo. Você tem um time de desenvolvimento de software voltado para fazer um ferramental de SEO competitivo. Mas isso é onde que a gente está hoje. Mas ninguém começa com essa estrutura toda, né? Você começa fazendo um site. E um blog, né? Um site e um blog. É um blog, por exemplo. Você entra no WordPress, wordpress.com lá. Compra um site lá, coloca no ar, começa a escrever sobre os assuntos que você tem. Que é, por exemplo, que eu fiz com minha esposa, que é médica. Então, tem um site dela. Sim. E ela vem escrevendo pouco a pouco, publica ali, faz uma publicação sobre uma doença do estômago. Então, isso vai gerando essa credibilidade com o tempo que a gente está falando também. Então, assim, a credibilidade, o tempo, né, e a quantidade de conteúdos, né, que você tem ali, vai te gerando credibilidade com o tempo. E você começa a ranquear para essas buscas. Tá. E igual por exemplo, o critério de produção de conteúdo, né? Acho que é uma dúvida muito comum também, Pedro, que é o seguinte, né? Que conteúdo produzir, né? Você tem lá conteúdo que eles falam, né? Topo de funil, meio de funil, Sim. fundo de funil, mas assim, é igual você falou um pouco das dores aí, né? Igual no caso da sua esposa também, mas assim, talvez ali, quando você vai produzir um conteúdo, até para dar uma ideia para quem está ouvindo, também está assistindo, tipo assim, já começar em cima de dor e desejo, que talvez poderia ser conteúdos melhores de produzir nesse início, ou tem alguma vertente de conteúdo que você acredita que faz mais sentido? Porque eu acho que esse lance de topo e meio fundo também tem a ver com volume também, né? Você corrige se eu estiver errado, né? Então, assim... Não, eu acho que são coisas complementares, na verdade. Eu acho que é importante... Vamos inventar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho... Acho que a dúvida maior de todo mundo é o seguinte: como produzir o conteúdo correto para trazer a pessoa certa? Porque você pode trazer volume e não trazer a pessoa certa. Você pode ter um site que tem volume, só que talvez não é a pessoa que
que seria o seu cliente, né? Então, assim, como é que a gente consegue ser assertivo nesse sentido? Na verdade, assim, né, toda ação de marketing você tem que ter um público-alvo, né? Acho que isso, assim, para mim, isso é o ponto de partida, né? A premissa ali, ter o perfil de cliente ideal ali, né? Porque, assim quando você está fazendo um produto, esse produto, ele não é muito... Assim, se você tenta ser um negócio que é bom para todo mundo, ele acaba sendo ruim para todo mundo, na verdade. Então você tem que ter um perfil que você sabe que vai gostar ali do que você está fazendo. Então seja, por exemplo, tem uma fábrica de roupa que seja, né, tem uma confecção. Você tem um público, né? O público é o quê? Seu público é um público jovem, ele é um público, ou não, ele é um público mais família, porque depende do tipo de roupa que você está produzindo. Sim. Então, o ponto quando você começa, né, vamos pegando esse exemplo na fábrica de roupas, por exemplo, se você for trabalhar o canal de SEO como canal de aquisição, e é uma tendência, né, que tem acontecido, né, de verticalização, né, que eles chamam de marcas digitais nativas, que cresceu muito na pandemia, porque é justamente isso, você tem uma fábrica e eu começo a acessar o consumidor diretamente pela internet no lugar de negociar com intermediários. A primeira coisa que você tem que entender assim, quais são as buscas relacionadas ao produto que eu estou fazendo. Algumas, né, quando você está falando de topo, meio de fundo de funil, algumas vão ser... Você tem uma chance maior de gerar uma venda com aquela busca. Dá um exemplo, que por exemplo, você fala assim, calça amarela tamanho P. Porque já está muito específico aquela busca, ela não vai ter um volume grande de usuários, porque ela é muito específica, mas provavelmente é alguém que está pronto para comprar. E você tem que ter, né, assim, dentro da estratégia de SEO, uma página para responder o que é uma calça amarela tamanho P. Sim. E com a descrição do produto, um botão de compra e tal. Mas ao mesmo tempo, você vai ter buscas do tipo tendências de moda de 2022, que é uma busca muito ampla. Quem está fazendo uma busca de tendências de moda 2022 não está pronto para comprar ainda. Mas é importante você estar presente nessas buscas também. Por isso que eu falo que esse é o que a gente chama de topo de funil. Porque é complementar a estratégia de fundo. Porque, tanto em termos de relevância, essas páginas são importantes para dar credibilidade para o seu site dentro do Google ali. Mas é um ponto também onde que você tem a oportunidade de começar a relacionar já com o usuário. Né? Seja, por exemplo, você pode, né, capturar o e-mail do usuário nessa busca. Receber uma newsletter, né? Enfim, ter um e-book, algo do tipo, né? A maioria vai entrar, vai ler o conteúdo, vai sair, não vai criar esse relacionamento. A maioria dos usuários vão fazer isso. Mas ele teve aquele contato, né? Porque tem estudo até que fala, né? Para a pessoa comprar de você, tem que ter pelo menos tem que te ver pelo menos umas 8 vezes, né? Sim, exatamente. E isso vai te ajudar depois no processo lá na frente também, estabelecendo credibilidade, por exemplo, dentro, tanto dentro do seu mercado, mas assim, no caso, né, de SEO que a gente faz, vai te ajudar as páginas que são mais importantes, que é as que você vai gerar mais venda, também se posicionarem melhor. Então, respondendo a pergunta de como começa, eu acho que primeiro é fazer esse levantamento de quais são essas buscas mais relevantes, usando um site esse Word Suggest que a gente estava falando, e escrevendo para o seu público. Então, por exemplo, quando eu vou escrever tendências de moda 2022, eu posso escrever isso pensando no público jovem, eu posso escrever isso pensando no público mais sênior. Para quem que você vai escrever? Você vai escrever para o seu público. E o que tem acontecido, que eu acho que essa é uma das coisas inteligentes que o Google tem feito também, ele tem colocado uma diversidade ali de resultados maior. Então, quando você vê hoje vários resultados de busca, porque justamente você vai ter públicos diferentes fazendo a mesma busca, então faz sentido no resultado ali, você olha assim, esse resultado, o resultado número 1, ele vai ser o que tem mais credibilidade, que atinge um público maior, mas você vai ter outros resultados ali, exatamente, para outras coisas um pouco mais específicas, um público um pouco diferente, né? Que são meio que adjacentes, talvez ali, ou está correlacionado, né? Talvez que tenha a ver, né? Exato.
Beleza, além desse ponto aí da... Então, assim, com tudo isso aí, o lance é a questão do resultado. O resultado, ele vem em quanto tempo, assim, Pedro? Assim, Bom. Isso é algo assim, né? Se fosse falar assim, cara, tráfego pago, porque hoje existe uma briga, né? Uma briga assim, né? É igual, por exemplo, a gente... Eu não acho que deveria ser briga, não. A gente aqui na Tracione, na verdade, a gente até oferece aqui para os nossos clientes sempre canais de performance mesmo, pago, porque assim, eu acredito que talvez ali todos os empresários que estão precisando de um resultado mais rápido, assim, no curto prazo, ou seja, não é um cliente que contrata a gente para ter um resultado daqui 4 meses, 6 meses. Então, assim, canais de tráfego pago faz mais sentido. Exato. Mas tem a ver com esse lance do ticket, tem a ver com LTV, quanto que esse cliente entra na estrutura, se trabalha com B2B, principalmente quando é para negócio, eu acho que faz muito mais sentido você começar com o tráfego pago. Mas se o cara quer dominar, é o que eu falo, se o cara quer dominar o mercado, se o cara quer reduzir o custo de aquisição dele lá na frente, cara, faz uma estratégia de SEO, começa a trabalhar com o YouTube, que é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente também, porque eu acho que faz muito sentido para o médio e longo prazo. Mas assim, e o resultado desse SEO? Assim, começou a fazer agora no site... Não, exato. E a produção de conteúdo, quanto tempo para começar a dar certo, né? Tudo na vida tem pró e contra, né? Você fala isso. Um dos desafios do SEO é justamente o tempo. Então, o tráfego pago é uma coisa que você tem mais controle sobre ele. A gente está tentando aprender, né? Então, assim, a gente investiu muito tempo em SEO. A gente ficou muito bom e agora a gente vê que a gente precisa... porque a gente começa a chegar em alguns pontos de saturação, né? E sempre acho que existe margem para crescimento, mas é importante você ter outros canais que estão, vamos supor, mais jovens, né, nesse ciclo de crescimento para puxar um crescimento mais agressivo na empresa, né? Então, a gente está tentando aprender o marketing pago. O que a gente vê, né, com o marketing pago? Como você falou, é um resultado mais imediato. Ele vai ter um lucro, né, uma margem no negócio um pouco pior, porque exato, porque você tem um custo de aquisição que você vai ter que pagar ali de imediato mesmo, mas você consegue também um resultado mais rápido. O SEO assim, no mínimo uns 3 meses para começar a ver alguma coisa. Se você está começando do zero... Ver visitante, né? Não ver venda, talvez, né? Ver visitante, né? Eu acho que o próximo passo é ver o visitante e agora falar assim, cara, como é que converte? Vamos converter esse visitante. Tem esses passos, né? Porque tem um trabalho de construção que é difícil fazer ele rápido, né? Tanto de volume de conteúdos para diferentes buscas. Você tem que ter uma certa credibilidade, né, no site. Então, a gente antes fazia isso muito na raça, né? Por exemplo, quando estava participando do Startup Chile, do CID. Por exemplo, no começo mesmo, a gente entrou em contato com várias empresas de conhecidos nossos que, cara, posso escrever um post pro seu blog, que aí vai linkar pro site. Isso foi a maneira que a gente começou, né? Então, até você construir essa credibilidade virtual, demora um tempo. Tanto você ter volume de conteúdo, quanto você ter essa credibilidade. Então, é difícil você conseguir gerar um resultado rápido. Então, assim, acho que é muito comum você ver coisas que vão demorar, às vezes, até um pouco mais de 6 meses para começar a ver o resultado. Então, não é um canal que gera resultado imediato rápido, mas é um canal que sustenta muito o negócio no tempo. Legal, eu gosto dessa ideia aí também. Porque, assim, ele é um canal barato, mas ele tem esses tempos de respostas longos. Então também depende do tipo de negócio, depende se tem busca. Então, por exemplo, eu lembro, sei lá, acho que em 2015 tinha um amigo meu que ia começar a vender painel solar e aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada, e assim, especificamente em Belo Horizonte, né? Então quando eu fiz uma análise de SEO lá com ele, eu falei, cara, tem muito pouca busca, acho que as pessoas nem sabem que isso existe ainda direito. Isso era tipo lá 2016. Então esse é até um dos requisitos, assim, né? De certa forma, SEO tem que ser coisas que, por definição, né, tem que ser coisas que as pessoas já conhecem e estão fazendo buscas daquilo.
Tem que ter um volume, né? Tem que ter um volume de pesquisa, né? Pra justificar. Exato, e muitas vezes, assim, um produto às vezes você está vendendo, você não vai conseguir acessar o usuário dessa maneira. Você vai precisar, sei lá, gerar um vídeo no YouTube ou no YouTube, gerar um vídeo, né, explicando como é que é aquele produto e fazer uma campanha de mídia em cima daquilo. Para você conseguir vender aquele produto. Então, assim, depende. Então, assim, acho que a coisa em negócio... Perfil, né? Depende do seu negócio, né? Então, assim, acho que Sabe uma essa coisa que me é a parte deixa difícil. encucado? Sabe uma coisa que me deixa encucado? É o seguinte, né? O próprio Google, por exemplo, né? O Google é dono do Google Ads, né? Então, por que o Google ele envia uma carta para todo empresário endereçado no nome, né, da empresa e dele, falando que ele acabou de ganhar um crédito no Google Ads, né? E aí eu faço uma reflexão, a primeira vez que eu recebi isso, eu falei assim, pô, o cara é dono do Google, por que ele não coloca anúncio e aparece para todo mundo, né? Já que ele é controles, ele controla tudo, né? E aí você vê, né? Mesmo ele sendo um canal, é mais fácil você encontrar o empresário onde? Né? Ou talvez o empresário ele tá na internet, mas ele não tá em todos os momentos, os micros momentos e todos os segundos, né? Mas encontrar ele endereçando uma carta na mesa dele faz sentido. Então, e essa estratégia de enviar a carta, né, de mala direta, isso pode funcionar também muito para de repente empresas que você tem dificuldade de encontrar o empresário, talvez um negócio mais high ticket também. Não sei, algo que é difícil encontrar um empresário. É um canal também que, na minha visão, é pouco explorado, que é esse lance de mala direta sendo endereçado, mas com a estratégia bacana, né? Para o cara vir para o site, né? Então, assim, fazer um negócio bem conduzido. Mas esse negócio de canal é muito interessante. Eu sempre fiquei encucado com a questão do Google. Eu falei assim, cara, não faz sentido enviar uma carta, mas faz muito sentido. Porque quando eu recebo a carta, me dá aquela sensação de pertencimento, de algo assim, pô, cara, o Google me enviou uma carta. Doideira, né? Mas isso funciona muito bem, né? Porque é uma forma de ativação na plataforma deles, né? Também, né? Sim, acho que assim, tudo é um balanço também dentro do custo de aquisição, o tanto como que você consegue acionar as pessoas, que credibilidade que você passa. Então, eu acho que assim, isso, por isso que isso é teste, né? Eu fico imaginando como que isso começou. Falei, cara, alguém fez uma conta básica e falou, financeiramente pode fazer sentido, vamos ver se funciona. Show. Manda as 1000 cartas, faz a conta. Deu certo? Não deu. Questão do YouTube aí, vocês estão com 25 mil usuários, né? Qual foi o aprendizado disso aí, cara? Qual foi a virada de chave, assim? Vamos pegar aí, cereja do bolo. O pessoal quer saber isso, cara. E aí, tá monetizando? Como é que foi o crescimento disso? Quanto tempo demorou? Qual que é a relação também do SEO mesmo, né? O resultado que vocês estão tendo com o YouTube? Sabe o que é engraçado, cara? O YouTube, ele nasceu meio para dar suporte ao SEO, principalmente. Como é que isso foi... Quando eu falo que a gente ficou muito especializado em SEO, assim, é ao extremo, cara. Tipo, a gente tem hoje um trabalho de imprensa grande. Porque nós vamos falar sobre isso também, que é interessante pra caramba. Então, então depois a gente entra nesse detalhe. E o YouTube veio porque o que a gente começou a ver? Olha, a gente precisa de diversidade de conteúdo. Então a gente está fazendo muito conteúdo escrito, né, e interativo ali dentro do sistema de comparação. Mas faz muito sentido a gente começar a falar sobre o tema. E a gente começou de maneira muito despretensiosa no YouTube. Muito nesse espírito. Cara, vamos testar o canal. A gente tinha uma pessoa dentro do Melhor Plano que estava querendo, né, fazer na área. Tinha um talento já, né, para isso. Olha, vamos, de comunicação ali, né, se porta bem ali nas câmeras, né? Tem essa facilidade, né? Então a gente falou assim, olha, vamos fazer um teste, a gente aloca uma pessoa, começa... Só que aí, como que a gente foi construindo? Muito pensando na mesma técnica de SEO que a gente tinha. Primeira coisa que a gente fez, entrou no YouTube, vamos avaliar as buscas que tem dentro do YouTube. Cara, que é a mesma coisa... Que a gente faz no... Isso é muito importante que você está falando aí. Eu tô te cortando aqui porque é uma coisa, é um erro muito comum que eu vejo.
cliente que tem canal de YouTube principalmente, né? O cara produz conteúdo do que ele acha, o que está saindo da cabeça dele. Na sua pegada aí que você está falando é o seguinte, antes de produzir um conteúdo, é a mesma pegada que vocês utilizam para produzir um conteúdo para o site, para o blog, ou seja, é volume de busca, é competitividade desse volume e tal. É evidência de interesse no assunto, né? No final das contas. Interesse no assunto. E depois se produz o conteúdo. Exato. Então, primeiro o que o mercado está buscando. Depois o que eu tenho para oferecer. Essas coisas casam? Casa, então vou fazer. E aí, então assim, por isso que eu tô falando que a gente começou de maneira muito inocente, porque a gente não fez nenhuma mega consultoria. Foi, cara, a gente sabe fazer isso aí, vamos fazer o que a gente tá fazendo, parece, eu vou fazer isso no YouTube, ver o que acontece. E aí, além disso, então, a gente viu a oportunidade de colocar esses vídeos do YouTube também, então, dentro de buscas importantes, né, de partes do site nossa que são importantes. Então, porque eu não sei se você tem reparado, assim, tem várias buscas hoje que o Google ele mostra tipo um símbolo de um videozinho que está embedado ali dentro da página. Inclusive tem resultado que você clica achando que é vídeo, né? Acho que o pessoal já deve ter visto isso também. Você clica, você pesquisou alguém, parece um vídeo. Você clica no vídeo e na verdade vai para o site que não tem vídeo. Não, a gente sempre tem. Eu não sei se é alguma. Isso aí deve ser algum black hat que alguém está fazendo. Black hat está fazendo, né? Que alguma coisa. Só para explicar o que é o black hat. Black hat é você fazer coisas para manipular o Google fora da política, né, de termos de uso do Google. Sim. Normalmente tem vida curta. É o que a gente viu. Isso é uma das coisas que a gente evita, né? Não, a gente viu isso muito no Melhor Plano. A gente já passou por 2 momentos onde que entrou um site fazendo um black hat muito puxado, passou a gente em várias buscas, mas não sustenta no tempo. Então o negócio vem, cai e despenca. Então assim, cara, a gente está investindo no Melhor Plano desde 2015 em construção de conteúdo, de tecnologia ali, e estamos sempre bem posicionados. Então assim, para mim isso faz muito mais sentido do que você ter essa perenidade no tempo do que essas loucuras. Com certeza, assim. Concordo. Mas aí essa relação então entre o vídeo que está sendo produzido, então vocês começaram a casar isso com o site, né? Então, colocando esse vídeo dentro do site para melhorar também a experiência ali dentro do resultado de busca. Dentro do resultado. Então assim, aí o que são 2 grupos de vídeos, né? Então a gente faz vídeos onde existe uma busca orgânica dentro do YouTube, tem vídeos para isso, e tem vídeos que a gente faz porque tem uma busca fora do YouTube no Google, onde a gente quer enriquecer o nosso conteúdo. Então a gente faz são esses 2 grandes grupos. E aí tem o formato dos vídeos, que vai depender muito também de analisar quais são os tamanhos dos vídeos melhores ranqueados. Então assim, acho que o ponto importante, assim, a gente não faz... Acho que a gente sempre entrou no YouTube, assim, pensando um pouco aplicando um pouco sempre do que a gente aprendeu em SEO, né? Assim, quando a gente vai construir um conteúdo novo, primeiro que a gente faz cara, quem está ranqueando bem? O que esse pessoal está fazendo? Será que a gente consegue fazer alguma coisa melhor? Até fazendo benchmark, né? Na verdade, você pega ali o primeiro da busca, o que ele tem de bom. Aí é que dá para fazer algo pra gente que a gente vai superar, porque senão, né? Porque a ideia tem que ser essa, né? Tipo guerra mesmo, né? O SEO tem uma guerra assim, uma guerra que eu falo assim. O SEO ele é um jogo soma zero, né? O que isso significa? Para alguém, só tem uma pessoa que vai estar no primeiro lugar. Então, se você está no segundo, você vai ter que passar o primeiro. Então, todo jogo de soma zero gera competitividade, muita competitividade, porque você só vai ganhar aquela posição se alguém perder aquela posição. Você não vai criar um mercado novo, né? Que é o que você pode fazer em outros canais. Então você tem que ser melhor do que tem que estar na sua frente. E melhor você tem que ser ou em conteúdo, ou melhor em credibilidade, você tem que gerar alguma coisa que vai ter uma razão para você estar ali na frente. Tá.
que eu acho que casa um pouco, que é o assunto que nós vamos falar aqui de assessoria de imprensa também. Mas até resumindo aí também é o seguinte, né? Essa experiência que você tem no site e dentro do YouTube é porque são 2 buscadores diferentes, né, Pedro? É importante a gente até comentar sobre isso também, porque de repente assim, uma postagem que você coloca no blog, no teu site, talvez ela não tenha o mesmo volume no buscador das pessoas que estão digitando ali no YouTube. Totalmente diferente. Então, de repente, você tem volume no Google mesmo, ali onde todo mundo utiliza, mas você não tem esse mesmo volume dentro do YouTube. Então, é importante fazer uma análise do que tem volume dentro do YouTube, principalmente produzir para você ranquear ali dentro, no próprio canal, ser sugerido, enfim. E vocês utilizam essa estratégia também de saber o que está do lado de fora para casar com o blog, né? Para ranquear ali, né, com uma melhor experiência. Bacana demais, uma visão diferente. Eu não tinha essa visão, não. Eu tinha essa visão do canal do YouTube mais no que tem volume nesse buscador, né? Eu acho que é onde todos os blogueiros, todos os influenciadores estão trabalhando, né? É produzir conteúdo baseado nisso, né? Quem está acertando, né? Mas essa visão ali de alocar com o SEO da empresa, enfim, na estrutura, realmente é um negócio que faz muito sentido. Legal demais. Para mim já deu um insight positivo aí. Fechou? Como é que essa assessoria de imprensa entra nessa estratégia? Porque é um negócio... Porque a assessoria de imprensa é aquele negócio, né? É gerar um buzz ali na imprensa para falar sobre o melhor plano. Mas explica pra gente assim, o contexto dela dentro da estratégia de SEO também. Foi outro canal que a gente... Assim, ele é um canal por si só, né? Você tem empresas que estão sempre na mídia, conseguem estar sempre na mídia, contando sempre alguma história diferente. Mas pra gente, essa área nasceu principalmente porque uma das variáveis, né, para você gerar credibilidade e ganhar mais exposições dentro do Google é que você precisa de mais sites te referenciando, te indicando, né? Então, e a gente começou a trabalhar notícias muito falando sobre o melhor plano, né? Então, por exemplo, a gente usa dados, né, de mercado para falar, por exemplo, a gente pode pegar dados, né, sobre consumo, né? Sobre o uso de internet, né, por exemplo, numa dada região, tipo, das regiões, consumo de internet em Belo Horizonte, e ir atrás de um jornal local e fazer, aí você tem técnica disso também, então você tem como escrever esse conteúdo, né? Não é só ter o conteúdo em si, existe uma técnica de jornalismo, de como que você formata aquilo ali, que a imprensa está acostumado. Uma redação ali publicitária, né? Seguindo a pegada ali do jornal, tem que ter da revista, né? Tem que ter aquela pegada ali de manchete, aquela coisa que desperta curiosidade. Exato. Né? E aí a gente entra em contato, né, com esses jornais, oferecendo, para saber se tem interesse naquela matéria, em publicar aquela matéria ou não. Obviamente, sim, muitas vezes o jornal ele vai publicar aquilo inteiramente, ou às vezes ele vai fazer algumas modificações ali para o público dele. Então, e a ideia é a gente fazer isso num volume grande, né? Então, o objetivo nosso, no final das contas, assim, acho que algumas empresas vão usar a assessoria de imprensa como parte, né, da construção de marca. Pra gente endosso, é mais... Para endossar, né? Endosso e reputação, né? Pra você ter endosso e reputação na mídia. Né? A gente usa mais como uma estratégia para dar credibilidade para o site. Então, nós estamos muito interessados em jornais online, né? E tudo ali dentro do mundo online. E vocês já apareceram em vários portais aí, mas fala aí alguns exemplos, tipo o que? Terra, os maiores aí. Praticamente todos, o UOL, o Exame, e assim, cada um tem uma pegada, né? Então o time hoje que toma conta, né? A gente chama internamente do time de backlinks. Sim. Esse time já tem relacionamentos, né, com os jornalistas, isso que eu queria entender também, cara. Já sabe também como que cada jornal prefere a publicação, sabe que tipo de publicação que vai... Porque assim, assessoria de imprensa não é você virar e falar assim, melhor plano lança uma nova ferramenta, não sei o quê. Cara, pode ser que você consiga publicação disso, pode, mas isso é meio propaganda, né? Tipo, não é isso, saca? É muito mais
se posicionar como uma novidade também, né? Uma referência no mercado sobre o assunto. Então, por exemplo, na área de telefonia, a gente, né, porque assim, a gente comprou a Minha Conexão, né, no ano passado, que faz testes de velocidade. A imprensa já olha para a gente como uma referência para assuntos sobre telefonia, para entender. Outro dia mesmo eu vi um mapinha lá por exemplo, o Ricardo Morim publicando no Facebook, sei o que, estava lá, fonte, melhor plano, Minha Conexão e tal. Legal. Então, assim, coisas que totalmente aleatórias, saca? Porque a gente já tem feito esse trabalho de imprensa há muito tempo, sempre trazendo dados sobre o mercado, como que o mercado está se comportando, e aí depende de cada público. Então, assim, tem alguns jornais que a gente vai trabalhar. O que são os planos mais baratos em 2022, por exemplo? Por exemplo, para esses jornais mais populares, é um tema que faz sentido, né? Tipo, vai ter gente que entrando e vendo o que são os planos. Claro. Quais são a internet mais rápida, então várias coisas. Então, e a gente tem esses dados, né? E a gente não está fazendo uma coisa, a gente tem coisas para oferecer que são muito nossas, né? Não é que ninguém tem mais essa informação. E por isso que os jornais estão tão interessados, né? Porque é algo que vai acrescentar para os leitores deles. Então, e a estratégia a gente faz sempre buscando, né, ter links de volta para o site para a gente ter boas atuações ali. Então você tem pessoas dentro do time focando nisso. Existe alguma empresa que é assim, que o empresário ou alguém ele pode entrar no site e enviar essa informação, né, da assessoria de imprensa, e esse site, sei lá, fica responsável de publicar isso em portais hoje, ou é um trabalho bem manual, assim? Tem alguma coisa que... Para quem quiser começar agora, ou você tem que ficar dependendo desse relacionamento com cada canal, cada jornal? Tem alguns canais para fazer isso, mas eu diria que assim, velho, Vocês já testaram isso também? Não deu muito certo? Experiência? O que... Não, você tem que tomar um certo cuidado, né? Eu acho que tem canais que são bons e que você vai conseguir, de fato, boas publicações, e tem canais que são spam, saca? Que vai pegar essa notícia e jogar num monte de lugar que não tem visitante, não tem pessoas reais, né, que vão ler aquilo. E o que você indicaria de bons aí? O que vocês já testaram? O que você... Cara, eu não vou conseguir te dar nomes mais, porque assim, hoje o time que toca lá tá muito integrado ali, mas eu não vou conseguir te dar um nome. Mas a gente já fez alguns desses mais popularzões assim, e assim, você tem... No mercado tem a Dino, né? Tem a Dino, né? Tem a Dino. A Dino, isso, a gente já usou. Eu não sei, eu acredito que a gente não usa mais hoje. Mas tem alguns outros também. Tem alguns que são grupos de jornalistas que ajudam na distribuição. Sim. Mas os links mais importantes é muito no relacionamento. Essas publicações mais importantes é difícil ser... E a gente já tentou fazer isso externo, pra gente não deu muito certo, assim. Tá. E nesse caso, por exemplo, o perfil do cara de backlinks, ele não é um cara de SEO técnico, né? Talvez ele é um jornalista, é um cara de relações públicas, né? Isso. Né? Que já tem esse contato aí com jornalistas que estão dentro de grandes veículos de comunicação. Basicamente é isso, né? Isso, exato. E aí, ó, tem um furo aqui, tem uma oportunidade assim. É a pessoa que entende como que a imprensa funciona, né? Tem Legal demais. Que entende um básico de SEO também. Acho que no melhor plano todo mundo entende um básico de SEO. Todos os devs entendem um pouco de SEO, porque tudo afeta. Agora a pergunta que não quer calar. SEO sem imprensa, sem essa parte de link principalmente, funcionaria ou não? Qual que é a sua visão? Olha, são coisas complementares, mas se tá ali fazendo SEO e tal e vendo o que vai dar, porque hoje é o seguinte, cara, né? Eu acho que dá hoje pra você começar, vê velho. Marketing de conteúdo, né? Eu falo assim, o marketing de conteúdo, tá todo mundo falando, tem que produzir conteúdo. Hoje a gente tá na era que tem que produzir demais. E aí, assim, produz conteúdo para blog, produz conteúdo para isso. Mas assim, chega uma hora que talvez o empresário ele fica tão cansado ali de só produzir e aquele resultado ele não vem.
Você acredita que a assessoria de imprensa é um negócio, é uma cereja a mais, é importante também na estratégia de SEO? Eu falo assim, porque tem muita empresa que está só produzindo conteúdo e não está olhando para a imprensa. É o que eu tô querendo dizer, assim, com ela dá um avanço ou não? No SEO, acho que tem uma série de coisas que tem que estar bem feitas, né? E eu realmente, para alguém for começar, eu recomendaria muito buscar um consultor de SEO para ajudar a estruturar a parte inicial. Ou então, assim, ou se você tiver um mínimo de conhecimento técnico mesmo, dá para ir, mas o ideal é você ter alguém. Por quê? Você tem que ter um balanço de algumas coisas, né? Você tem que ter um bom conteúdo escrito. Esse conteúdo não é qualquer conteúdo. Você tem que entender qual conteúdo você vai fazer, por que você vai fazer, porque senão, como você fala, você pode sair fazendo conteúdo que nem um louco e não ter resultado nenhum. Porque você tem que ter uma razão clara do porquê que aquele conteúdo deveria ser o conteúdo a ser produzido. Você tem que ter uma base técnica boa, que você não precisa, para começar, a ter uma excelência gigantesca, mas você tem que ter um site que é rápido, existe uma parte técnica inteira ali de estrutura, né, do site, que vai facilitar o posicionamento dele no Google ou não, ou vai dificultar. Então tem que ter essa parte técnica bem estruturada. E a parte de links, né, que a gente está falando aqui de assessoria de imprensa, a gente demorou uns anos assim, até chegar a trabalhar especificamente assessoria. Porque no começo, aí depende do nicho também que você está atacando, o quão competitivo esse nicho é. Porque você pode ter outras formas de ganhar esses links externos, começando devagar, assim, escrevendo para outros sites que não é imprensa, né? Escrevendo por exemplo, nós estamos falando lá de uma fábrica de roupas. Escrevendo, né, para um site de moda. E escreve para lá, e aí você começa a construir uma reputação para algumas palavras, para algumas buscas ali no Google, você vai começar a aparecer. Então, pouco a pouco, você pode ir construindo, até chegar uma hora e falar assim, olha, faz sentido eu ter um time dedicado em tempo integral para conversar com a imprensa. Mas isso é uma construção, eu não acho que isso é da noite pro dia. E vamos pegar aqui, o que você acha, só para a gente chegar aqui, mais ou menos aqui no bloco final, sobre métricas, cara, que é uma coisa muito importante, né? Como é que metrifica isso, né? Acho que isso é um desafio, né? Tanto para SEO quanto para YouTube. O que vocês têm de métricas assim? Igual, por exemplo, métricas principais, né? Você está tendo acesso, mas aquilo ali pode ser uma coisa muito cega também, né? Então, assim, taxa, eu falo assim, porque cada canal tem sua métrica, né, Pedro? Então, por exemplo, taxa de rejeição, o que você recomenda, assim, de métricas, assim, para avaliar? O que eu recomendo, assim, pegando até de maneira geral, para mim, qualquer canal, a primeira coisa que você faz é desenhar qual que é a jornada, né? Onde que o cliente entra, o que ele faz, que hora que ele paga, que hora que ele compra, como é que ele consome, que isso vai te dar um desenho da jornada dele. E aí o que você precisa entender é pegar pontos de medição nessa jornada para saber se essa jornada está indo bem, ou se ela está quebrando, onde que ela está quebrando. Então, por caso do SEO, a gente vai ver qual que é, né, desde o comecinho ali, o volume de buscas que existe para as palavras-chave. Desse volume de buscas, quantos usuários eu estou conseguindo trazer? Usuários que entram no site, quais páginas eles visitam? Quantos deles eu consigo converter em venda? E aí eu estou fazendo uma análise, né, que a gente chama do funil mesmo, ali, dessa jornada, para entender onde que está funcionando, onde que não está, onde que eu tenho que ir. E aí, especificamente no SEO, nós vamos olhar muito o posicionamento na busca, então o posicionamento histórico, se está subindo, se está caindo, porque para entender que páginas eu preciso atuar sobre elas, que eu preciso atualizar esse conteúdo ou não. Métricas que você estava falando de comportamento, né, desse usuário no site, quanto tempo, né, ele fica ali no site, se esse tempo está aumentando, se está caindo, né, que eu tenho de sessão, se a taxa de rejeição está subindo, está caindo, né, o que é a taxa de rejeição? Página, né? Por página.
Se ele entrou, aí a gente faz análise também em grupos, né, de páginas, porque tem páginas semelhantes, a gente vê se esse grupo está comportando bem ou não está comportando bem. Então, mas onde que é a base disso? A base é essa jornada, né? De onde que o usuário vem, o que ele faz, o que ele está fazendo ali no site, para eu entender onde é que estão os pontos de quebra, se as melhorias que eu estou fazendo estão trazendo resultado ou não estão trazendo resultado. Então, isso tudo dentro do Google Analytics, é o que vocês utilizam aí também, né? Tudo isso aí é Google Analytics, né? A gente começou com o Google Analytics, depois a gente complementou com Amplitude, porque você consegue ter uma visão melhor de comportamento de funil lá dentro. Legal. E hoje nós estamos, assim, depois da empresa a gente começou em 2015, então depois de... não estou nem sabendo mais quanto tempo, né? Na pandemia bugou minha cabeça. Mas depois de 7 anos, mundo, né? Depois de 7 anos, a gente agora nós estamos construindo um data lake, né, que a gente chama, então, que é uma estrutura de dados muito mais robusta para fazer análises que juntam informações de SEO, informações de receita, informações de comportamento do usuário, dentro de uma estrutura nossa, onde que eu tenho analista de dados para fazer correlações que normalmente não dá para fazer dentro do Google Analytics, né? O Google Analytics ele tem uma fonte uma das fontes dos dados. Mas obviamente isso assim, já é um nível de sofisticação muito maior, que isso não é do zero, né? Que você vai começar com essa estrutura. Sim. Não, beleza, ficou muito claro aí a questão do SEO. Do YouTube você tem alguma consideração assim, sobre métricas também importante? É igual ali, né? Acho que é número de assinantes do canal, né? Número de views que está aumentando. Engajamentos, né? Sim. Tá, e assessoria de imprensa, como é que vocês estão medindo isso hoje, dentro da Melhor Plano? A gente olha como é que esse negócio tá dando resultado? Como é que você sabe? A gente olha muito o número de links e a autoridade, né, desses links. Então a gente faz algumas faixas, né, links, quantos links acima de autoridade tal, quantos entre tal e tal. Então assim, a gente tem algumas faixas de autoridade. A gente olha e para onde que está linkando, né? Porque hoje a gente cuida, né, tanto do Melhor Plano quanto a gente tem a vertical, a gente chama de vertical financeira, né, que a gente está fazendo mesmo com coisa de telefonia, ajudando a escolher cartão de crédito, empréstimo, conta bancária. Sim. Então a gente olha porque... Estão clusterizando, né, em grupos aí, né? Exatamente. Então a gente vê onde que a gente está conseguindo. A gente está conseguindo gerar autoridade também nesse tema. Então a gente tem algumas métricas que são tanto número de encaixe, qualidade desses links, né, e para onde que está indo. Tem o domínio que está linkando com uma certa autoridade, mas tem uma coisa técnica aí também do tal de links que estão com follow e no follow. Isso está influenciando no SEO ou não? Até explicando assim, para quem não sabe o que é isso, é tipo assim, eu tô linkando para um site, mas eu tô falando que eu tô linkando e quero dar para ele um crédito, um voto de confiança, que é um aspecto técnico de follow e no follow. Mas isso está influenciando, assim, se você tiver vários domínios de autoridade linkando com no follow, por exemplo, isso vai te ajudar ou não? Ou é tipo link perdido? Eu tenho uma certa visão sobre isso. Qual é a sua visão? Isso aí é um negócio que, assim, acho que você vai perguntar 10 pessoas, talvez você tenha 10 respostas diferentes. E você não vai ter nenhuma posição oficial do concreta Google. Disso. Teoricamente, ele não conta para a autoridade. Teoricamente. Mas, assim, o que a gente faz? Obviamente, a gente dá preferência para os jornais, ou parceiros, ou canais que vão ter links follow. Porque para a gente faz mais sentido investir mais. Mas se a influência é zero, eu não acredito que seja zero. Alguma coisa... deve ajudar, né? Deve ajudar, mesmo que seja assim, o Melhor Plano fica mais conhecido, mais gente acessa, isso afeta uma métrica de comportamento que seja e ajuda, mas não é o nosso foco, né? Então assim, nós não colocamos energia nisso, né? Então acho que Não, show, cara, ficou bem, na minha visão aqui ficou bem esclarecedor, cara, e assim, e livros, cara, vamos chegando aqui pro final. Normalmente eu gosto de pegar com os entrevistados alguns livros aí, mas assim, tem livros aí que você gostaria de indicar, que você já leu? Eu tô lendo, eu tô finalizando, eu finalizei na verdade, o Tração do Gabriel, né? O Weinberg, só que versão portuguesa, né?
Sim. E eu acredito que ele é o mesmo, né? A gente chegou até a fazer essa pesquisa, né? Tem um Traction em inglês e tem um Tração em português, mas é do mesmo cara, né? Não, é o mesmo autor, assim, eu acho que ele é uma boa base, porque ele vai falar muito dessas coisas que nós estamos discutindo aqui, de como é que você vê os canais de maior potencial, como é que você faz o teste, né? Como é que você escolhe. Ele recomenda também, né, de você ter um canal, que ele é um canal principal seu, né, por um período... por um bom período de tempo, né? Eu acho que o outro que aí é um pouco mais amplo, porque começa a entrar também dentro de produto, mas coloca muito como que funciona essa filosofia de testes, né? De testar as coisas. Eu acho que em várias áreas, né? Assim, acho que é muito bom a gente ter humildade e assumir a nossa ignorância. Sim. E que nada, né, que na verdade, né, nem tudo que a gente acha que vai dar certo de fato. E a gente tem que ter uma mentalidade de testar, né? Definir antes o que é o teste, quanto que eu vou investir, quanto tempo, o que eu espero de resultado. Esses resultados têm que ser o mínimo, né, para que a empresa seja sustentável com aquele resultado. Para mim, que é difícil às vezes você definir o que é sucesso, né, de qualquer teste. Eu acho que isso é boa, essa reflexão antes também de executar um teste. Então, um livro que vai falar muito dessa filosofia, de como fazer, e vai entrar um pouco mais também na área de produto, mas que é o Hacking Growth, que é um livro de referência também da área. Do Sam Williams, né? Isso. Essa galera aí é lá do Vale do Silício, né? Essa galera toda aí, né? Com certeza. Assim, acaba que a literatura, né, de marketing digital está muito baseada ali junto com o desenvolvimento das startups, né? Então, sim. Muito ligado ao Vale do Silício. Sim. Mas show. Então, Pedrão, como é que o pessoal te encontra aí? Vamos chegando aqui ao final, né? Queria te agradecer aí imensamente aí pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido para todo mundo, mas sim. Como é que a galera te encontra assim, quiser bater um papo? Cara, acho que é a maneira mais fácil no Instagram. E eu tô precisando muito investir. Assim, eu sou um zero à esquerda com mídia social, velho. Assim, eu tenho que dedicar tanto ao negócio, assim, mas todo ano eu falo, cara, esse ano eu vou começar a fazer alguma coisa, mas devo começar em breve a fazer algumas publicações no Instagram, que é no Pedro S. Israel. Pedro S. Israel, tá? Pedro S. Israel. E se quiserem me marcar aí no Felipe@Tracione, mas até um ponto importante aqui, que é o seguinte, cara, o nosso objetivo aqui com o podcast, até coloquei, né, que eu queria entrevistar 30 pessoas de alto impacto, né? Mas o que eu percebi que é o seguinte, né? Tem muita gente de alto impacto, igual no seu caso, né? Você é um empresário, né? Vamos pegar aí, de sucesso, tá bem estruturado, mas na presença, é o que você tá falando, na presença ali no digital, ali no pessoal no Instagram, pode ser algo que não tá, mas, cara, tem muita gente boa, porque sim, muita gente boa que realmente não tá ligando ainda pra... Eu falo que eu tô horrível, mas eu tô errando com isso aí, cara, eu falo que eu tô errando, velho, porque... acho que eu tenho muito dedicado ali, né, depois ainda mais que a gente fez a junção com a Amélios, né, do Grupo Cast 3, então... Tem tido a dedicação enorme ali, mas eu tô devendo, mas é uma das coisas que eu vou construir ainda. Em algum momento eu vou começar a construir isso direito. Mas eu até que eu não vejo isso como até ratificando, que eu não vejo isso muito como um ponto negativo, não. Eu acho que é o dia a dia também, né, cara? O dia a dia nosso é aquilo, não é esse é um canal, na visão de canal que a gente tá conversando, que não é prioridade para você como pessoa, né? Sim. Porque você está desenvolvendo outros canais aí com a empresa. Mas assim, o que me chama muita atenção é o seguinte, né? Porque tem as pessoas que estão aí em evidência na mídia, né? De grandes empresários, a gente até sabe, a gente tem as figurinhas aí, né, cara? Inclusive em Belo Horizonte você tem as figurinhas que já estão aí no mercado, mas assim, tem muita gente boa, igual no seu caso aí, já te conheço há muito tempo e independente do Instagram, compensa segui-lo e conhecer principalmente o quê? A Melhor Plano, né? Então, sim, assim, fazendo um jabá aí também, é melhorplano.net, né? Acessar lá, né? Exato. Beleza? Eu acho que você também é muito ativo no LinkedIn também, né, Pedro? Cara, na verdade, eu tenho feito muitas mentorias, mais do que tanto junto lá principalmente com Founders Institute,
com outros empreendedores que me procuram. À medida que eu tenho tempo, eu faço algumas mentorias. Mas eu estou precisando divulgar um pouco, abrir um pouco mais o horizonte também. Show de bola. Mas conta com a gente. Chama aí pro podcast, pras lives, tamo junto. Beleza? Valeu, mestre. Cara, valeu, velho.